Minha gente, vamos continuar hoje com aquelas 44 dicas de Feng Shui. Vem comigo. Para você que não me conhece, meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e uma dona de casa como você. No outro vídeo, eu parei na dica número 22, porque eu achei que colocar 44 ali ia ficar extenso, aquele vídeo enorme. E então, aqui ele começou a separar um pouquinho, aqui nesta revista começou a separar um pouquinho da 23 em diante, que nem aqui, a 23 ela já vai falar sobre cores. Então, olha a importância das cores. Gente, eu quero deixar um livro aqui, indicar um livro mesmo sobre as cores dentro do Feng Shui, escrito pelo mestre Thomas Lin Yun e a Sara, tá? O nome do livro é Feng Shui e a Arte da Cor. Aqui ele explica muito bem da onde que ele tirou a lógica das cores, como que a gente pode empregar as cores na nossa casa, no comércio, em escritórios e tudo mais, depende de que tipo de comércio, que tipo de serviço que você presta ali. Então ele tem as informações de cada cômodo da casa, quais são as cores. Gente, esse livro aqui é muito bacana. Ele te dá uma noção geral do pensamento do mestre. Então, foi escrito por ele junto com a Sara, gente. Dá para a gente basear as nossas ideias através deste livro. E através desse livro que eu vou ver o que eles estão escrevendo aqui para a gente ver se fecha mesmo com a escola do chapéu negro. Da 23 em diante é as cores. Então vamos lá, gente. As cores e o nosso estado de espírito. Então, ali eles falam que as cores, e realmente as cores mostram um pouquinho como você está. Algumas cores estimulam o ânimo e outras acalmam. Pode ver, quando você entra em lugares que tem cores bem vibrantes, você fica, parece que dá um estímulo ali. E em lugares. E em outros lugares você olha aquela cor ali e você fica mais calmo. Vamos lá. 24. O vermelho e o laranja. Essas duas cores, elas dão uma intensidade. Então, vão intensificar o nosso ânimo. Elas trazem calor, força e vitalidade. Lá na natureza, principalmente o vermelho, ele é colocado em pontos, né? Você vê isto em alguns pontos. Assim, nós também temos que cuidar com o vermelho. O vermelho é colocado com moderação, em pontos. Já falei muito sobre isso, gente. Eu acho interessante porque bem na década de 90 ali, eles pintavam paredes inteiras de vermelho ou aquele laranja forte. Eu vi muitas referências nessas revistas ali do início da década de 2000 ali, com aqueles laranjas intensos, gente. São cores muito vibrantes. E tanto o vermelho como o laranja, dentro de uma casa, elas podem irritar. Trará impaciência e ansiedade. 25. Violeta e azul. Cores menos intensas. Lembra que o violeta tem o azul na sua composição, gente. No ambiente, elas são calmantes e elas trazem essa coisa para relaxar, né? O relaxamento. Então, são ótimas. Principalmente para os quartos de dormir. 26. Amarelo. A cor do sol é a cor de maior brilho e vitalidade. Aonde que a gente coloca o amarelo? Principalmente naqueles ambientes ou naqueles pontos da nossa casa que falta luz. Então, de repente, um corredor ali que você não tem bastante claridade, é ótimo colocar o amarelo, gente. Mas não vai preencher tudo de amarelo, faz uma parede de amarelo. Cuida, gente, com a intensidade das cores. Outro lugar que é ótimo para o amarelo é em quartos de estudos. Sabe aquele quartinho lá que você fez para o teu filho de estudo? O amarelo é ótimo para os estudos. 27. Branco e preto.
Ai, hoje a maioria das casas está nessa tonalidade, né? Do branco. Vamos colocar branco porque eu gosto do branco. Olha aqui o que que eles falam com essa diquinha do branco. O branco é frio demais. Endurece os sentidos e o preto usado em excesso criará ambiente depressivo, diminuindo a energia física dos ocupantes. Ao usar preto, use o branco na mesma proporção para manter um equilíbrio energético. É que nem aqui neste estúdio. Esta parede e esta parede aqui, eu tenho. Não é bem preto isso aqui é um grafite escuro. É a parede da frente aqui é branca. Esta parede aqui eu tenho madeira. Deu para fazer o equilíbrio dentro desse ambiente aqui. Jamais coloque tudo escuro, gente. Então, o preto e o branco vão dar este equilíbrio, mas eles têm que estar numa proporção igual. Ai, Polly, você tem duas paredes pretas e uma parede branca, mas eu tenho o teto branco. Então, deu a proporção igual. Uma, duas. Parede da frente e o teto branco. Fez essa proporção igual. 28, verde. O verde está associado à energia da natureza. Pode ver, quando você olha para fora, a maior parte é verde. Está também ligado ao nosso potencial criativo. Então, trazer o verde para dentro de casa, principalmente com as plantas. É perfeito, gente. O verde das plantas dentro de casa é muito bom. É uma energia da natureza. É isso que nós queremos. Nós queremos trazer o quê? Fazer com que a nossa casa fique um pouquinho mais como é a natureza. Quer dizer, ela não é tão artificial. Aqui na mesma linha das plantas, ele vai falar aqui sobre como elas têm forças. Então, a força das plantas. 29. Remédio contra a fadiga. As plantas costumam gerar boa energia. Eu quero dar um parênteses aqui, gente. Quando você tem vizinhos que te perturbam muito, comece a plantar arbustos. O podocarpo é uma planta ótima para você colocar na divisa. Por quê? Porque ele vai crescer alto. Você vai fazendo as podas, você cria uma cerca viva com ele. Ele não tem raízes muito profundas. É uma árvore, gente, perfeita para a divisa. Não vai destruir os muros, não vai fazer nada disso, gente. Ele não tem aquela raiz que vai ali quebrar os muros ou as calçadas. O podocarpo é perfeito para fazer principalmente fazer essa cerca viva. Não. Lógico que tem que ter as podas, você tem que ter essa manutenção, você tem que ter o cuidado da adubação com ele e tudo mais. Mas é uma planta ideal para divisas. Não fique com a tua casa sem a proteção das plantas. Eu tenho o meu terreno de fundo aqui, é um declive. E se eu colocar plantas, como é que tem raiz muito profunda, então eu posso começar a quebrar os muros. Então, o que eu plantei agora? No fundo, eu fiz a planta do bambu. Gente, já faz 2 anos que eu plantei ali, cultivando. Não é tão simples assim você cultivar o bambu. Esse ano que a brotação surgiu realmente. Nossa, eu estou tão feliz porque, além dessa proteção energética com os meus vizinhos, ó, o bambu aonde eu plantei fica bem lá no Guá da prosperidade. Para que mais próspero que o bambu, gente? Ele cresce, ele brota, nada derruba o bambu. Ele enverga, mas não quebra. Não vem um vento, leva ele até o chão e logo ele levanta novamente. É uma planta ótima. Lógico, gente, que também tem que ter a manutenção, tem que ter as podas, tem que ter bastante adubação, tem que ver que tipo de terra. 2 anos, gente, eu tentando cultivar, porque a terra ali é muito ácida.
tentando fazer essa correção da terra. E este ano que ele realmente fez a brotação. E eu já assim, quando eu olho aquele cantinho ali, tá perfeito. Vai esconder toda aquela parte que eu via, não? Olhava, enxergava. E para o vizinho também, para ele também é muito bom, porque ele tem aquela coisa do verde, não? Quer dizer, está beneficiando tanto para mim como para ele. 30, na medida certa. Aqui ele coloca que a casa não pode ser envolvida com plantas. Então, lá de você deixar as trepadeiras fechar todas as paredes externas da tua casa e você ter árvores na frente de casa. Em frente de casa não se tem árvore. A entrada da casa ali você pode ter alguns arbustos, nas laterais tudo bem, mas na frente a gente evita de ter árvores, tá? Porque nós temos que ter a boa energia entrando. E se tem as árvores ali que fazem aquele filtro? O ideal é árvores sempre nas laterais e ótimo se você tiver árvores nos fundos da casa. Na frente o que a gente coloca? Pequenos arbustos, não? Aquelas plantinhas mais rasteiras, flores, e a gente faz o caminho ali com essas plantas mais pequenas. Então, cuide, não deixe aquelas trepadeiras subir pela tua casa inteira, porque dependendo do tipo de trepadeira, ela vai umedecer a tua casa. E o que eu tenho visto hoje é aquela falsa vinha, que eu acho legal, por quê? Porque quando chega na estação de inverno, as folhas secam e caem. Então, na época que deve ter mais, como é que eu posso dizer? A casa tem que estar mais sequinha, as folhas caem. E na época que a casa tem que ficar mais fresquinha, que é o verão, as folhas estão brotadas. Então eu ainda acho que assim, que se eu plantasse uma trepadeira para fechar uma parede aqui na minha casa, eu plantaria a falsa vinha. É uma planta bem... E ela é linda, gente, é muito bonita. 31. As melhores formas. As plantas mais benéficas são aquelas de folhas arredondadas. Então, principalmente para dentro de casa, não? Quanto mais redondinha, mais benéfica. As folhas pontiagudas, como espada de São Jorge, os cactos, as bromélias, elas são mais agressivas, porque elas têm a folha pontiaguda. E aqui vem aquela polêmica, né? Posso ter espada de São Jorge dentro de casa? Tranquilo você ter sua espada de São Jorge dentro de casa, gente. Não tem problema. Aquilo, é corte. Toda planta que... É o mesmo caso da samambaia. Planta que cai. A única coisa que você tem que ver se ela vai se adaptar dentro da tua casa. Não deixe plantas que estão ali morrendo, que nunca tem brotação nova e que está sempre na mesma coisa. Daí sim, você tem uma planta estagnada, você tem uma planta que não se adaptou dentro da tua casa. Eu vejo isso. O resto, ó, a forma da planta, tá? Elas têm o aspecto de... Eu acho que entra muito mais em crendice do que qualquer outra coisa. É que nem aqui, ó. Ele vai colocar depois na frente. Deixa eu pegar aqui. Eu acho muito mais crendice. Se você gosta da tua planta, ótimo essa planta pontiaguda. Aonde que a gente deve colocar as plantas pontiagudas? Pro lado de fora da casa, ali na entrada da tua casa. Então, ter 2 vasinhos de espada de São Jorge, perfeito. Então, quer dizer, aquele significado da ponta ali cortar, né? Perfeito. Mas se você gosta de ter ela dentro de casa, tudo bem, gente. Desde que ela não esteja estagnada ou morrendo. 32. Uma casa é como um corpo. Aqui ele fala das trepadeiras, né? Aquela coisa lá de você encher de trepadeiras em volta da casa e fechar a essas paredes e as paredes não conseguirem respirar. Cactos, um amuleto infalível. Inexplicavelmente, esta planta virou sinônimo de azar. Ele coloca aqui. E é verdade, gente, como as pessoas colocaram o cactus como uma planta horrível, uma planta que você não deve ter, não sei o que lá. Bom,
Cactus dentro de casa, só se for na janela, porque o cactus precisa de sol. Sol o dia inteiro. É uma planta de deserto. Eu vejo, ai, meu cactus está se dando bem aqui. Você olha lá, o pobre do cactus lá quase morrendo. Nunca cresce. Ai, o crescimento dele é lento, mas ele não cresceu nada? Nem 1 centímetro? Gente, cactus tem que ter sol o dia inteiro. É uma planta de deserto. Então, eu vejo assim, se você for plantar, deixar ela dentro da tua casa, ela tem que estar na janela. Na janela e numa janela que tem sol o dia inteiro. Então, aquela janela que vai na direção norte, que pega a direção norte, que vai ter sol o dia inteiro. Senão, ele não vai crescer. E qual é a lógica de você ter uma planta estagnada ali, meio morrendo, não morre? Não é uma planta de azar. Não é uma planta de azar. A única coisa que você tem que observar é que ele precisa de sol o dia inteiro. Vamos tirar essa loucura que colocaram que esta planta, ai, por causa dos espinhos, BBB. Tudo crendice. Tem nada a ver, gente. É bom ter um cactus lá fora. Lá fora é ótimo. E também você tem que cuidar, né? Porque se você tem criança pequenininha, vai que ela tá jogando bola, se espinha, se machuca com o cactus. Então, a lógica é que nós temos uma lógica em cima disso. Não vai plantar cactus onde as crianças brincam, onde a gente às vezes tem que estar limpando a calçada e você se esbarra ali com o cactus, se machuca. Não. Ter a lógica correta, não. Mas não é uma planta de azar. Do 34 em diante, ele já vai falar um pouquinho mais sobre a prosperidade financeira, ou seja, o dinheiro. Então, 34, a mesa de escritório. Independente de onde você tem essa mesa, seja na tua casa ou no teu trabalho. Instale ela sempre de maneira que você veja a porta. Não na frente da porta, gente, mas que você tenha a visão da porta. Nunca fique de costas para a porta. Por quê? Quando nós estamos de costas para a porta, nós estamos assim com o nosso inconsciente inseguro. Tá? E se você tem, isso eles chamam bem claro isso aqui, posição de controle ou posição de comando. Você está vendo. Se você é um gerente, um diretor de empresas, ou se você quer crescer na empresa, sempre tem essa posição onde você enxerga tudo. Ai, Polly, eu não posso mudar esta questão lá. Então, tenha um espelhinho do lado aqui, aonde você enxerga o que está acontecendo nas suas costas. Fica a dica. 35, tampas fechadas. Aqui ele está falando dos ralos. Todos os ralos sempre fechados. Fiz até um vídeo falando de ralos. O dinheiro vai para o ralo. 36, tijolo aparente ou estuque. Olha aqui o tijolinho aparente. 2 materiais que promovem a riqueza e bem-estar. Tijolo aparente ou estuque. Promovem riqueza e bem-estar. Eu acho que porque o tijolo, barro, terra, estabilidade. 37, flores. Dê preferência às naturais e evite as secas. Eu já trago aqui um parênteses assim, porque as flores artificiais às vezes fazem o mesmo papel ou têm a mesma função que as flores naturais. Se for para trazer alegria, as flores artificiais têm esta função. 38, aquário. Gente, eu tenho até um vídeo falando sobre aquário. Cuide, gente. Aquários são ótimos. Tanto para a questão da prosperidade financeira, como para trazer também tranquilidade. Se você tem um escritório, se você tem um local onde entra muitas pessoas ali, principalmente pessoas que trazem problemas, né? O aquário dá essa tranquilidade. 39, sons. Gente, não tem coisa mais gostosa do que aquele sino dos ventos badalando suavemente, fazendo aquele leve barulhozinho. Ou um pequeno móvel ali que ele faz aquele barulhinho bem delicado de vez em quando, né? Que quando entra aquela brisa, faz aquele tum-tum, aquele estralar, assim. O som lembra, a boa energia é atraída pelos sons. E esse som dos móveis, dos sinos de vento, ou de algum sino que você tenha dentro da tua casa,
tem um sino que a gente chama de pim, você bate, ele faz pim. Ou o sino lá tibetano, que também tem um som muito gostoso, gente, é perfeito para dentro de casa. 40, movimentos. Tudo que se move em círculo é ótimo a gente ter. Tudo que se move em círculo é ótimo a gente ter. Então, se você tem um objeto que faz esse movimento em círculos, é bom ter em cima da tua mesinha do escritório. Tem alguns objetos, né? Tem aquele do pêndulo lá que se bate, ele vai, vem. Perfeito, gente, para ter. As últimas 4 dicas falam sobre ordem e limpeza. Olha aquilo que eu sempre falo. Vamos ver o que eles dizem aqui. 41. Quanto menos, melhor. Óbvio, quanto menos objetos numa casa, mais fácil fica para você limpar e movimentar tudo. Concordo. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, gente. Tem pessoas que precisam daqueles objetos ali, faz parte da essência dela. Então não vá se desfazer das tuas coisas se aquilo faz parte da tua essência. Quanto menos, melhor, em certos casos. Lógico, para limpeza, quanto menos, melhor. Tá? Mas se é da tua essência, não se livre para você viver nessa história de quanto menos, melhor. 42. Uma boa faxina é fundamental. Sempre limpar, movimentar, gente. Aqui, ó. Eu vou colocar bem o que ele colocou aqui. Bagunça e sujeira, assim como as coisas amontoadas ou objetos quebrados, impedem que a boa energia circule livremente. Ao afastar o sofá para limpar atrás, né, embaixo dele, retirar tapetes, nós estamos e retirar os tapetes, nós estamos mexendo naquela energia que estava parada. E vai fazer o quê? Com que a boa energia circule. 43. Tudo deve funcionar. Aqui, gente, vamos pegar aqueles relógios que estão parados, vamos fazer funcionar. Aquela máquina lá que você quebrou e deixou encostada, se não te serve mais, se não tem como consertar, então vai dar o destino certo para ela. Não deixe coisas quebradas dentro de casa. Nada, gente, nada. Essa semana, sabe o que eu quero fazer? Eu quero pegar algumas bijuterias e fazer aquela revisão, ver se está funcionando direito, tá? Tem que dar um polimento, tem que fazer isso. Aquele fecho estragou, então eu tenho que trocar o fechinho. Vou dar um jeitinho ali, porque tudo tem que estar funcionando. 44. Acabe com as trincas e rachaduras. Isso em tudo, gente. Tá? Ai, Poli, eu não tenho dinheiro para consertar as paredes que estão trincadas. Já dei a dica, tá? Tira aquela parte lá que tá descascando isso aqui, passa uma colinha, limpa bem ali, vai ficar perfeito. A louça que você tá trincada, gente, louça trincada é um perigo, Até vi esses tempos uma moça que ela estava fazendo limpeza na casa dela e ela tinha um espelho que tinha um trinco, bem pequenininho. Era um espelho grande. Quando ela tirou aquele espelho e colocou no chão, limpou atrás ali do armário, daquela parede e tudo, quando ela foi colocar aquele espelho de volta, aquele espelho partiu, trincou. E uma das partes cortou uma artéria aqui delas, aqui, uma dessas veias grandes aqui, gente. A menina ali esvaiu em sangue, quase morreu. Então, vocês vejam como que tem coisas assim que às vezes a gente diz, é só um trinquinho, não faz mal. Não é só um trinquinho que faz mal. Vidro é uma coisa muito perigosa para a gente deixar guardado com trincos, tá? Então, vamos levar para o destino certo, correto, se descartar esses objetos que estão de vidro, de porcelana que estão quebrados. Tá? Na casa, se você tem paredes trincadas, ali rachadas, tente consertar, tente fazer essa manutenção, gente. É fundamental a nossa casa não ter coisas trincadas e rachadas. Observe tudo, não é só
ali. Tudo que você tem um trinquinho ali que está rachadinho, se tem como consertar, então conserte. Se não tem, vamos descartar isso. Gente, 44 dicas. Perfeito. Muitas aqui eu concordei, outras eu acho que não é bem assim, pela minha experiência. Algumas a gente vê que eles trouxeram muita coisa de crenças, né, dentro da nossa cultura aqui e misturaram com o Feng Shui. Quero fazer um convite para você. Se você está gostando, se inscreva aqui. Aqui nós falamos um Feng Shui bem descomplicado. Falamos sobre planejamento, organização, essas coisinhas de dona de casa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, meu. Muito obrigada!